A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, nesse dia 30 de março de 2018, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, e nós temos a honra, a satisfação de receber aqui o padre Jaime Lemes, um dos mais atuantes aí na fundação, aqui na Arquidiocese de Taubaté, e nós vamos conversar com ele, bater um papo, ele vai contar para a gente, para o telespectador de casa, ele vai fazer quase que uma cartilha aí do que é a Semana Santa, como que as coisas andam, e para a gente fazer um programa saudável e muito gostoso, e também deixar os parabéns pela Páscoa, que é no domingo. Padre, boa noite, muito obrigado pelo seu convite, ter aceitado vir conversar com a gente. Boa noite, Chico, boa noite, telespectadores da publicidade. É um prazer enorme estar aqui para a gente bater esse papo sobre um assunto tão relevante, né, para todos nós. Então, Padre Jaime, eu começo trazendo para o senhor um abraço aí dos meus patrocinadores, que gostaram muito da ideia, e a ideia que veio aqui do nosso amigo Dimas, aí, da nossa produção, de fazer esse programa, do telespectador de casa, mas eu trago para o senhor um abraço do Carlinhos da Araújo Simão, que é uma das maiores construtoras do Vale do Paraíba, de Taubaté, não tenho dúvida que é a maior e melhor, e bem vizinho seu ali na fundação, onde o senhor fica ali, da Cantina Gadioli, da nossa amiga Verona, e do laboratório Oswaldo Cruz, lá do Dr. Domingos, que é o laboratório de análise também número 1 da cidade. E do Zebão Lanches, né, nosso amigo, companheiro também de todas as horas, que está aí com a gente já faz um tempinho. O seu nome foi ratificado pelos nossos patrocinadores, que adoraram isso, e eu trago um abraço de cada um deles para você. Eu agradeço e retribuo o abraço com carinho que eu aceitei o convite, então também vai o meu abraço, meu cumprimento a todos eles. Então, o telespectador de casa, antes de eu fazer alguma pergunta, eu vou mostrar aqui um pouquinho do Padre Jaime, né? Padre Jaime Lemes, que tem 20 anos, né, no total da sua formação. Desde que entrei no seminário, né? Desde que começou no seminário. O senhor se formou em 1998, né? Então, eu entrei em 1998 e me ordenei padre em 2005, março de 2005. Então, mais ou menos são 15 anos. São 13 anos como padre. Mas desde a formação inicial são 20 anos. Eu vim para Taubaté para iniciar os estudos no seminário em 1998. Né? Então, este ano completou-se 20 anos que eu deixei Minas Gerais e vim para essas terras. E você já se considera um taubatiano, né? De coração, com certeza. E a nossa Câmara Municipal lá
na presidência do Diego Fonseca, né? Está na hora de doar aí a Vivi da rádio, Bilili, Fábio Vanoni, eles sempre estão homenageando, eu acho muito legal isso. Está na hora aí, ó, o padre já está na hora de buscar o título de cidadão, uma pessoa que presta um grande serviço para a nossa comunidade. É presidente da Fundação Dom Couto. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Tudo bem. Porque ele, apesar de todo, né, o telespectador de casa, dá para saber, ele, apesar de ser padre, toda essa formação, ele é jornalista também. E é o assessor de comunicação da Diocese de Taubaté. Exato. Então, eu não estou aqui, eu não vou ensinar nada, eu vou aprender aqui hoje, tá certo? Então, o que eu errar, vocês não puxam a minha orelha, não, tá certo? Padre, eu, inicialmente, né, quando o Dimas trouxe a ideia e tudo, e a gente resolveu pautar, né, eu tive que estudar um pouquinho, né, porque como a minha formação religiosa é um pouquinho diferente, né, embora seja muito parecida, mas eu estudei um pouquinho, mas logicamente que eu devo ter algumas falhas, então o senhor aproveita, puxa minha orelha aí. E eu gostaria de conversando com o senhor, do telespectador de casa entender, e quando eu falo isso, não vai como crítica, né? Mas até porque a minha esposa, por exemplo, ela é totalmente religiosa, né? A minha formação é que é um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente no judaísmo, né, todas as nossas festas, né, assim, a gente guarda muito. Sim. A gente tanto guarda o dia, como a gente faz os regimes aí, né? O dia do Yom Kippur, por exemplo, a gente passa 24 horas totalmente de jejum, fazendo as nossas orações. E a gente percebe, por exemplo, né, uma Sexta-feira Santa, lógico que tem uma parcela muito grande da população que ainda guarda, né, o dia, mas a gente percebe que eles usam muito isso para já é um feriado. Né? O senhor sente isso? Eu estou errado? Não, é isso mesmo. A observância dos preceitos religiosos, das datas religiosas, né, sofreu uma modificação com o tempo. Né? Nós vivemos num mundo ditado, né, pelo consumismo, e também pelo o modo de vida. Né? Se a gente olhar alguns anos atrás, então as cidades, embora naturalmente tivesse uma rotina própria, uma dinâmica própria, era muito ainda influenciada pelo meio rural, né? Pelos costumes provindos mais do meio rural. Hoje, até o meio rural adquiriu os costumes urbanos. Né? Então, há essa dificuldade de assimilação dentro da própria rotina que a cultura urbana acabou criando. Né? Então, as pessoas que trabalham em em horários mais diversos, né? Em turnos mais diversos, né? Então, isso naturalmente com o tempo levou uma transformação e influenciou diretamente nos costumes religiosos, né? E por isso que as pessoas às vezes tratam as datas religiosas como uma oportunidade, né, para sair da sua rotina de trabalho, e por isso muitas vezes vão passear, vão para a praia, vão viajar, enfim, e deixam em segundo plano, né, a observância religiosa. Né? Mas ainda há uma grande parcela de pessoas que valorizam e que realmente vivem, né, aquilo que a religião, especialmente a Igreja Católica, no nosso caso, orienta. Essa semana que nós estamos aqui iniciando, né, então, aliás, estamos terminando, né, na sexta-feira, dia 30, que seria a Sexta-feira Santa, mas que começou no domingo, né, a Semana Santa é uma semana inteira, não é isso?
Semana cheia. Exatamente. A Semana Santa, ela tem início no Domingo de Ramos, portanto, com a celebração, né, que faz memória à entrada de Jesus em Jerusalém, né, e vai até o domingo da Páscoa. Né, então, são, na verdade, 8 dias. 8 dias. Então, desde essa celebração, que tem a procissão de Ramos, que é bastante popular, né, esse momento, e se estende até o domingo da Páscoa. O primeiro dia da Semana Santa, que é o domingo de Ramos, né, professor? Ela também é conhecida como a procissão do encontro, é isso? Não. A procissão do encontro, na verdade, foi uma prática, um costume, né, mas não tem não tem um sentido, ou melhor dizendo, não é um preceito litúrgico. Na verdade, é um costume que surgiu e as pessoas geralmente celebram esse dia na quarta-feira. Que faz-se ali o encontro do Senhor dos Passos com a Nossa Senhora das Dores. Então se faz nessa procissão a meditação, né, desse momento, desse encontro, levando em conta as dores de Maria, né? Então é mais uma prática popular que entrou na Semana Santa. Então, essa procissão, mas não é litúrgica. Ela já está depois da procissão de Ramos. Isso, é na quarta-feira santa. Na quarta-feira agora. Geralmente nas paróquias, nas comunidades, a procissão do encontro é realizada na quarta-feira. Tá. Eu tinha, acho que eu confundi assim, eu fui juntando as coisas e eu vi a procissão de Ramos. Então, por que ela tem exatamente esse nome? Isso, é por conta do próprio texto bíblico. Né? Então, nos evangelhos nós temos essa narrativa em que mostra Jesus na conclusão, digamos assim, da sua missão, que acontece em Jerusalém. Então, Jesus realiza em Jerusalém ali os seus últimos momentos, o seu último ato em Jerusalém. Jerusalém é o ponto final da caminhada de Jesus. O ministério de Jesus acontece na periferia. Então começa na Galileia e ele vai fazendo esse caminho da Galileia até Jerusalém, que é a capital, né, o centro político e religioso, econômico de Israel. E ali em Jerusalém é que acontece todo esse desfecho da missão de Jesus. Então os evangelhos nos narram que quando Jesus se aproxima de Jerusalém, né, para preparar a Páscoa com os seus discípulos, ele entra em Jerusalém montado num jumento e as pessoas então o reconhecem e estendem as roupas e o saúdam com ramos de oliveiras, de palmeiras, enfim, saudando como o rei, né, Hosana, o filho de Davi. Essa é a aclamação que aquelas pessoas, que são as pessoas naturalmente que Jesus, em toda a sua caminhada, em toda a sua missão, encontrou, né, no caminho e que tiveram uma experiência de encontro com ele. Então são essas pessoas que também estão fora, né, desse centro político, religioso de Jerusalém, que então o acolhe como rei. Aí vem a procissão de Ramos no domingo, na segunda e na terça não tem nada. Na quarta que cai a procissão de encontro. Isso. Durante toda a semana, se vocês olhar a programação da Semana Santa, que geralmente são distribuídas nas paróquias e que que se propõe a fazer, todos os dias da semana tem alguma celebração, né? Tem a Via Sacra, Ofício das Trevas, Procissão do Encontro. Então tudo isso faz parte. Na quinta-feira vem o Lava-Pés. Isso, e agora na quinta-feira tem esse início o Tríduo Pascal. Então, quinta, sexta e sábado são os dias mais importantes de toda a celebração, não só da Semana Santa, mas de todo o ano litúrgico.
Porque ali se celebra o mistério pascal de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, cada um desses dias destaca um momento desse ato final de Jesus. Na quinta-feira, no final da tarde ou à noite, se celebra a ceia do Senhor, né? Fazendo memória à última ceia, quando ele reúne com seus discípulos e celebra ali a Páscoa. Exatamente. E ali faz-se a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, porque Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos ao modo judaico, né? Com a diferença, naturalmente, de alguns elementos. Então ele tem ali o elemento do pão e do vinho, que também são próprios da Páscoa judaica, porém ele faz então uma analogia, né? Porque para nós não é mera analogia. Então ele se dá como alimento, utilizando as espécies do pão e do vinho. A Eucaristia, né? E quando o senhor fala o pão aí, seria a hóstia e a comunhão. Isso, para nós católicos a hóstia, né? Que é feita do trigo, né? Então é o pão. Ou então o pão ázimo, que também na religião judaica até hoje se utiliza. Então pode ser na nossa liturgia católica, pode-se também utilizar, fazer uso do pão ázimo, né? Mas o mais comum, na verdade, é a hóstia, que é feita do trigo. Então Jesus, na última ceia, ele institui a Eucaristia, se dá como alimento, ele entrega, né, o pão e diz: isto é o meu corpo, né, que é dado por vós. Entrega o vinho, passa o cálice com vinho, diz: isto é o meu sangue, né, que é dado por vós, que foi derramado por vós. Então, todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Então ali acontece essa instituição. Depois, na sexta-feira, né, é a celebração da paixão do Senhor. É importante dizer que é como se fosse uma única celebração em 3 momentos distintos, né, ressaltando 3 aspectos importantes da Páscoa. Então, a ceia começa com o sinal da cruz na quinta-feira, né? Não tem no final da celebração da quinta-feira a bênção final, né? Tem a transladação do Santíssimo e fica em vigília até a celebração da sexta-feira, que geralmente acontece às 3 horas da tarde, com a celebração da paixão e morte de Jesus. Também na sexta-feira não tem a bênção final, né? Porque se estende até o outro dia, na vigília pascal, no sábado santo, quando se celebra então o mistério da ressurreição. O lava-pés está na tarde de quinta-feira? Isso, na celebração litúrgica da Ceia do Senhor, na quinta-feira, então também tem o rito do lava-pés, né? Logo após a homilia, né? Então realiza-se o gesto do lava-pés, fazendo também memória de um ato de Jesus, que na última ceia também lava os pés dos discípulos. Então, por exemplo, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos essa narrativa. Jesus, na última ceia, então lava os pés dos discípulos, mostrando em que consiste o sacerdócio que ele quer para a sua igreja. E o que consiste, né, o comprometimento com o seu projeto de vida, que é do serviço, da humildade, né, da entrega total pela causa do reino de Deus. Por isso, ele retoma o ensinamento fundamental da sua pregação, dizendo aos discípulos que todas as vezes que fizerem aquilo, né, eles serão reconhecidos como seus discípulos, né? Que é a verdadeira expressão do discipulado, que é o amor uns aos outros, amor a Deus e amor ao próximo. Se amardes uns aos outros, né, como eu vos amei,
O mundo então reconhecerá que vocês são os meus discípulos. Então, ali sintetiza o núcleo, né, de toda a pregação de Jesus e toda a ação que Jesus quer que a igreja continue e desenvolva no decorrer do tempo. E no sábado, naturalmente, é a vigília, né, pascal, que os santos padres diziam que é a mãe de todas as vigílias. Então, é o evento central de toda a fé católica, a fé cristã, especialmente da fé católica, que é a ressurreição. Né? Tudo mais parte da ressurreição. Né? Porque Jesus ressuscitou, então é que a igreja nasce, né, da ressurreição. O cristianismo tem a sua origem na ressurreição de Jesus. É aí que, por exemplo, no calendário judaico, ele não considera isso, ele considera tudo, né? E vocês estão, vamos dizer, no judaico está antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, no judaísmo, o que nós temos? A celebração da Páscoa, ela é a memória de um acontecimento fundamental na história do povo de Deus, que foi a libertação da escravidão do Egito. Então, aquela passagem José do Egito. Aquela passagem que acontece, por exemplo, lá no capítulo 14 de Êxodo, nós temos a narração dessa libertação, como acontece, né? A travessia, e depois o povo canta louvando a Deus por ter sido misericordioso e libertado esse povo da escravidão do Egito. Então, todas as vezes que o judeu celebra a Páscoa, faz memória daquele fato, né, lá da libertação. Começou, né? com José, né? Com José do Egito. Isso, a entrada do povo hebreu no Egito, né, foi devido a uma situação de crise que se estava vivendo, né, e depois aquele fato, né, dos irmãos de José que o vendem, né, e ele é levado para o Egito, e lá depois ele cai nas graças do faraó, porque ele tem o dom da interpretação dos sonhos. E quando acontece essa crise em Israel, então muitos precisam migrar e vão buscar auxílio lá. E José reconhece então os seus irmãos e acolhe a sua família, o pai Jacó e a sua família ali. A partir daí, né, então nós temos a presença do povo hebreu ali no Egito, que depois se multiplica, esse povo se multiplica, e isso começa a preocupar o faraó e a cúpula do seu governo, né? E passa então a escravizar esse povo, utilizá-lo como força de trabalho, né? E ali então entra uma figura fundamental na história do povo, que é Moisés, que então é chamado por Deus exatamente para fazer essa libertação, né? E a Páscoa é exatamente esse momento de passagem, de libertação, da saída do Egito, né, para a terra prometida. Então, essa saída. Então, acontece na noite, inclusive, da libertação, acontece, tem lá todo um ritual que o povo faz, né, de matar o cordeiro, de comê-lo com as famílias, com ervas amargas, né, de passar o sangue na porta, né, para que o anjo que vai passar saiba que ali tem um povo que professa a sua fé no Deus único, no Deus libertador. Então, toda a Páscoa judaica é memória desse acontecimento fundamental. Qual que é a diferença da Páscoa cristã? Que na Páscoa cristã já não se faz uma celebração com um sacrifício
apenas em vista daquele ato passado, né? Mas da nova aliança que Deus estabelece com o seu povo, enviando Jesus Cristo, né, o seu Filho, para a salvação. Jesus que se entrega, né, por amor de nós, por amor e obediência ao Pai, se entrega para a nossa salvação, aceitando morrer na cruz, realizando o sacrifício definitivo, de modo que já não é mais aquele cordeiro que se mata para celebrar com as famílias a passagem, mas ele se apresenta como um cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como o próprio João Batista o apresenta ao povo. A ressurreição de Cristo se dá no sábado ao meio-dia, é isso? A ressurreição é celebrada na passagem da noite de sábado para o domingo. Ah, na noite de sábado. Então seria da madrugada de domingo, né? Por isso que durante muito tempo se celebrava a vigília pascal ali próximo da meia-noite. Nos novos tempos, naturalmente isso foi mudando. Mas a partir da tarde de sábado já pode, né, celebrar. A partir das 18 horas de sábado, então já pode celebrar, né, a vigília pascal. Ele já teria, né, feito, já tinha reencarnado, já tinha ressuscitado. Isso, para nós católicos, cristãos católicos, né, para os cristãos de um modo geral, né, é a ressurreição. Ele ressuscita verdadeiramente, né? E daí ele sobe. Isso. Acontece, embora os evangelhos vão mostrar ali, né, que depois da ressurreição acontecem as aparições de Jesus, que aparece primeiro na manhã do oitavo dia, né, na manhã do domingo, portanto, as mulheres que vão ao túmulo visitar e levar ali as essências aromáticas, que eram costume que se levasse ao túmulo, e lá elas então têm a notícia, né, do anjo que aparece e diz: aquele que vocês estão procurando ressuscitou, e esperam lá na Galileia, né? E ele, então, as mulheres que dão essa primeira notícia. E depois os evangelhos mostram outras aparições de Jesus, né? Mas a glorificação propriamente, que é a ascensão de Jesus ao céu, é celebrado já depois, né? Que é a festa anterior ao Pentecostes, né? Dentro, naturalmente, do tempo pascal. Então, naquele momento, então, se celebra, né, a subida de Jesus, né, ao céu, a volta de Jesus ao Pai, deixando então a missão para a igreja de ir por todo mundo, né, e anunciar o Evangelho a todos os povos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como temos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Né? Então, mas isso tudo acontece dentro, naturalmente, do contexto pascal, do contexto da ressurreição de Jesus. Porém, a igreja celebra em momentos distintos, liturgicamente, né? Mas, naturalmente, existe ali uma ligação, né? Uma sequência que não pode ser colocada como desimportante, né? Porque são fatos que se sucedem, né? Uma pergunta bem popular aí, se estiver errada, se perdoa. Por que o coelho na Páscoa? O chocolate vem da onde? Bem, acabou que hoje, inclusive, é bastante explorado pelo comércio, né? Isso, né? Essa cultura bastante capitalista e de consumo acaba valorizando, né, alguns desses símbolos da Páscoa, né? O coelho, o que é a Páscoa? Né? O que é ressurreição? É vida nova. Vida nova. E o coelho é
um animal que representa, né, a vida nova, pela fertilidade, pela rapidez com que ele procria, né? Então dá essa compreensão da vida que se renova sempre, né? Então por isso que acabou se tornando um símbolo da Páscoa, né? E o ovo, naturalmente, depois, essa associação aí com o coelho foi muito posterior, mas o ovo é o símbolo da vida, né? O ovo, sim. É o símbolo da vida, né? Que renasce, né? Então, mas aí essa coisa de chocolate e tudo mais, isso é posterior, e ela, né? Eu vou voltar só um pouquinho, porque a gente acabou emendando lá atrás, quando a gente falou de José do Egito, né, e ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Interpretar os sonhos. Ele conseguiu a liberdade naquele momento, interpretando um sonho o senhor falou das dificuldades, né, financeiras daquele momento. Isso. E ele foi mais ou menos isso, né? Foi um sonho de 7 vacas magras e gordas. Exatamente. Que ele interpretou nisso. Que, na verdade, dizia respeito à situação que o Egito viveria posteriormente, né? Que seria um tempo de bonança e depois um tempo de miséria, de fome e tudo mais. Então, por conta da interpretação do sonho do faraó, ele então é escolhido pelo próprio faraó para ser um administrador, né? Como uma espécie de primeiro-ministro, né? Do faraó, que era para exatamente prevendo isso, né, trabalhar para que não acontecesse, né? Para que no tempo de bonança pudesse ter um estoque, né, e um acúmulo de alimentos, para quando viesse o tempo de miséria, o Egito não sofresse, não padecesse com isso. E foi exatamente o que aconteceu. E foi nesse tempo de miséria, então, que o povo hebreu, então, vai procurar no Egito, né, uma saída, né? Foi procurar um auxílio, né? Refúgio, né? Diante da situação de calamidade que toda a região, né, estava vivendo. E aí tem o papel central de José, que é aquele que perdoa os irmãos, perdoa toda aquela situação que havia acontecido e acolhe a sua família, e com sua família naturalmente aí abre as portas da entrada do povo hebreu no Egito. Que ficou enquanto foi conveniente que ficasse, né? E depois tornou-se uma força, naturalmente, uma força de trabalho e de trabalho escravo. Quer dizer, o povo hebreu saiu comandado por José. E depois, a posterior, que vem Moisés. Né? Isso. Moisés não fazia parte. É José que abre as portas do Egito para o povo hebreu. Né? Mas quando acontece, né, depois a travessia, na verdade, José já tinha morrido, não existia mais, né? Aí é que entra a figura de Moisés, que também foi um hebreu, né, que foi salvo pela filha do faraó e foi criado ali no palácio do faraó. Mas que depois, percebendo, né, o modo como o povo hebreu era tratado, se rebelou contra o faraó, então foge, né, para constituir família, para outro lugar, e é exatamente quando ele está vivendo a sua vida fora do Egito que ele então é chamado por Deus, que tem aquele episódio da sarça ardente, né, que Deus chama Moisés e o envia para libertar o povo do Egito. E aí nós temos toda a história que é narrada pelo livro de Êxodo. Êxodo é exatamente o livro da saída, que mostra a libertação e a caminhada do povo hebreu do Egito para a terra prometida. Estamos tendo uma aula aí, né?
Aula de história religiosa. Muito bom, padre. Fica muito satisfeito. Agora, eu gostaria que o senhor... Bom, o senhor deve ter mais alguma coisa da Semana Santa para colocar aí, né? Ou não? A Semana Santa é a semana maior do ano litúrgico, né? Então, todo esse período que nós tivemos de Quaresma, que se inicia com a quarta-feira de cinzas, né? E que se estende, né, até a tarde de quinta-feira da Semana Santa, é um tempo de preparação para celebrar a Páscoa, que, como eu disse, é o acontecimento central, né, da fé cristã, fundante, né, é o acontecimento fundante do cristianismo, da igreja, enfim. Então, é um tempo, essa semana de modo especial, a igreja nos convida a viver de forma mais intensa, né, esse mistério da paixão, morte e ressurreição. Por isso é tríplice mistério, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, participando efetivamente das celebrações da igreja, buscando também aquilo que durante toda a Quaresma nós somos chamados a fazer como atitude cristã, que é observar, ter uma vida mais intensa, né, de oração. Então, a oração, o jejum, né, que é uma prática de penitência, né, a caridade, né, nos evangelhos chamam de esmola, que na verdade é a prática da caridade, que são atitudes que nós devemos ter como cristãos em toda a vida, né, não só em determinados momentos da nossa vida, mas nós devemos observar sempre. Mas na Quaresma e na Semana Santa devemos intensificar isso, a nossa prática de oração, o jejum, né, a prática da caridade, que é isso, na verdade, que vai tornar verdadeira a nossa Páscoa. É por isso que o tempo da Quaresma tem como tonalidade na pregação a conversão. Só é possível celebrar uma verdadeira Páscoa se nós nos convertermos. E como prática de conversão, né, então, essas três atitudes, elas são fundamentais, então, para que realmente celebremos a Páscoa de Jesus como Ele nos pediu. O senhor falou aí no jejum, o senhor falou nas orações. Do mesmo jeito que existiu a pergunta de meio popular do coelho, né? Eu não vou dizer que é duas, eu acho que é uma em duas. Qual que é o certo? É a quarta-feira de cinza não se comer a carne? Que tem gente que não come, aliás, todas as quartas-feiras durante os 40 dias da Quaresma. E tem gente que não come carne a Quaresma toda. Existe, por exemplo, uma relação certa, não sei se é certo a palavra que eu tenho que usar, mas o que seria? É a quarta-feira de cinza ou é os 40 dias? Bem, os dias de preceito que então se deve à igreja, então o cristão católico tem a obrigação de fazer a abstinência de carne. Quando fala de carne em geral, né? As pessoas às vezes falam, é carne vermelha, enfim. Mas é carne. A abstinência, inclusive de peixe, é carne, peixe, não é? Carne. Então, peixe deveria ser de carnes em geral. É na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. São os dias obrigatórios, portanto, de preceito. Então, a quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão. São esses 2 dias, a abstinência de carne. Mas a orientação da própria igreja é que se faça, né, a abstinência de carne prática, do jejum, né, durante a Quaresma também.
durante toda a quaresma. E, inclusive, nas sextas-feiras do ano. Né? Depois ao longo... Só que isso não é naturalmente uma obrigação, né, a que o cristão católico está submetido, mas é uma orientação da igreja. Mas como preceito, né, de abstinência são esses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. A quarta-feira de cinza, que é o primeiro dia. Que é o primeiro dia da quaresma dos 40 exatamente. dias, que vai terminar no domingo de Páscoa, ou na sexta-feira da Paixão. A quaresma, a rigor, ela vai até, matematicamente, se você contar os 40 dias, dá no domingo de Ramos. Dá no domingo de Ramos. Mas ela se estende até a tarde da quinta-feira santa. Tá. Aí quando entra na celebração da ceia do Senhor na quinta-feira, à noite, à tarde ou à noite, aí já não é chamado mais de quaresma, mas de tríduo pascal, que, como eu disse, são os 3 dias, né, mais importantes de todo o ano litúrgico. A quinta, a sexta... Quinta, sexta e o sábado, que quando se celebra de forma mais intensa e em 3 momentos distintos, embora seja como uma única celebração em 3 dias diferentes, né, o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Então é isso. Estamos conseguindo quebrar um pouco dos ritos, né, das coisas populares que a gente não sabe, e às vezes, né, sai algumas explicações aqui e ali, e agora está tudo... E como você falou no jejum, é importante também que a gente tenha essa consciência. O jejum, então, é ficar sem... Tem o jejum de alimento, naturalmente, que você se abstém de comer um tipo de alimento, ou naquele dia de nenhum alimento, né? Sobretudo nesses dias, quarta e sexta, mas também o jejum de atitudes, né? Porque tudo é em vista de uma mudança, de uma conversão, né? Não adianta nada eu fazer jejum de alimento, mas não praticar a caridade, né? O jejum do alimento, na verdade, é para que eu me coloque também naquela situação de quem não tem um alimento, né? E isso me sensibilize a olhar para o outro, para a necessidade do outro. Então, na verdade, o verdadeiro jejum seria abstendo-se de um determinado, não tem uma vida digna, porque não tem um alimento na mesa, né? Unindo-se, né, à situação dos mais necessitados, né? Mas também fazendo um exercício de mudança interior, né? Elevando naturalmente o espírito, né? Para que não fique preso àquilo que é passageiro, né? Ao consumismo e a tudo mais, né? A gente tocou no jejum, então vamos tocar também na parte um pouquinho financeira, hoje chamado de dízimo, né? Uhum. Essa contribuição, ela só vale, vamos dizer, em dinheiro, ou, por exemplo, quando você ajuda o terceiro também, tem um valor isso? Eu sei que a igreja precisa, assim como o sindicato precisa de uma contribuição, claro, como uma TV comunitária precisa, exato, porque ela tem os compromissos, mas às vezes o cara não tem dinheiro para dar, mas ele pode ajudar de alguma forma, ele tem influência para ajudar. Isso também vale? O dízimo é uma prática bíblica. Né? Então, a prática, o próprio Abraão, né, vai dar o seu dízimo. O próprio Jesus, inclusive, pede para que Pedro pesque e na boca do peixe vai encontrar uma moeda e entrega no templo. Né? Claro que ali é um simbolismo, mas para dizer que o que ele vai dar ao templo é fruto do seu trabalho. Então, na verdade, o dízimo é fruto
do trabalho, né, daquilo do rendimento que eu tive pelo trabalho que é graça de Deus, que é dom de Deus para mim. Então, o reconhecimento, né, de que tudo aquilo que eu tenho foi Deus que me deu, então eu retribuo. Né? Não se trata de um pagamento. Né? Muitas vezes a ideia de dízimo fica associada, né, mais à questão financeira, mas não se trata de um pagamento, é retribuição de uma parte daquilo que Deus me deu. Ok? Agora, quando você participa de uma comunidade, de uma igreja, né, você se sente pertencente a essa comunidade, portanto, corresponsável pela manutenção dessa comunidade. Não só pela manutenção física, né, do patrimônio físico, né, mas também pelas obras de evangelização, por tudo aquilo que é missão daquela comunidade, a evangelização, a assistência aos mais necessitados, né, a prática da caridade e também, naturalmente, a questão física de oferecer um ambiente, né, adequado, confortável para a comunidade se reunir. E no nosso tempo, então, tem conta de luz, água, enfim, várias coisas que a comunidade precisa. Aquilo que na sua família, né, em casa, você também tem de prover, na comunidade também. E quem tem que prover isso na comunidade? São aqueles que pertencem à comunidade. Então, o dízimo é uma forma de se comprometer com a comunidade em tudo aquilo que ela realiza, não só nos seus gastos, mas aquilo que ela também deve promover, certo? A sua pergunta, se posso, é a mesma coisa de eu então dar uma ajuda a um irmão. A gente tem que fazer uma diferenciação entre dízimo, oferta e esmola, né? Então, o dízimo, ele é destinado ao templo religioso, que vai administrar para realizar para atender as necessidades materiais daquela comunidade e promover o que precisa ser promovido, como assistência aos necessitados, a parte religiosa, e também para evangelização, né, para promover a evangelização. Né. Isso não significa que você não possa praticar caridade ou fazer sua oferta de outras formas. Pode, mas o dízimo propriamente precisa ser entregue ao templo, à igreja, à comunidade da qual você participa, né, nesse comprometimento, né, com a própria comunidade, se sentindo parte, né, daquele projeto de igreja ali na sua comunidade. Tá. Parece que é muito tempo, né? Mas nós estamos chegando no final. Então eu vou deixar o senhor aí nesses minutos finais, as suas considerações, o recado que o senhor quiser dar. O senhor fique à vontade, o programa é seu, o senhor falar o que o senhor quiser. Se despedir, enfim. Criticar, que o senhor não gostou, fica à vontade. Ótimo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e de poder falar com a comunidade sobre esses temas, né, que eu considero importantes, né, relevantes que se fale mesmo, mas assim, como mensagem final, gostaria de estamos entrando na Semana Santa, preparando-nos para celebrar a Páscoa. Então quero desejar a todos que realmente vivam esses momentos, sobretudo os cristãos católicos, que vivam esses momentos que a Igreja nos proporciona, com muita fé, com muita esperança, no desejo de realmente celebrar uma verdadeira Páscoa, fazendo a passagem para uma vida nova. Não celebrar a Páscoa apenas como uma data, né, que se repete a cada ano, mas realmente com essa disposição nova de ser ainda mais atuante na vida
da comunidade e na sociedade como cristão. Porque é esse o testemunho que, como cristãos, nós somos chamados a dar. Ser presença de Cristo no mundo e do Cristo ressuscitado, que traz esperança nova, né, que traz um novo vigor para o mundo, né. Ressurreição é sinal de vida nova, é a luz que vence as trevas. E no nosso mundo ainda existem muitos sinais de trevas, né? De violência, de corrupção, de falta de dignidade para as pessoas, saúde, acesso à saúde, acesso à educação, à cultura e tantas coisas ainda que são sinais de treva no mundo. Celebrar a ressurreição significa também se comprometer por transformar essas realidades. Então, que a nossa Páscoa seja uma Páscoa realmente de vida nova. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês, uma feliz Páscoa para você também, Chico, para todo mundo aqui da TV Cidade. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Deixei por último, para desejar também para o telespectador de casa uma feliz Páscoa, né, uma feliz Semana Santa aí, a ressurreição, todos pensando. E deixei por último alguns recados, eu não anotei aqui, talvez eu possa cometer algum engano, mas lá das suas voluntárias, um dos grupos é a Casinha Branca, acho que o senhor deve saber qual que é. Isso. E lá tem o abraço, a minha esposa acabou colocando no grupo, né? Isso aí vai, é o serviço do Dimas, né? Daqui a pouco está em tudo lá, mas ela também colocou, então tem abraços aí dela, Flávia, da Letinha, da Maria do Socorro, da Rosa e da Nelly, da Cida, da Juliana. Isso são pessoas lá do grupo de voluntários, que o senhor deve saber quem são. Eu posso ter esquecido alguns, eu poderia ter anotado, mas como engenheiro eu acho que eu sempre sei tudo de cabeça, então nem tudo dá. Mas deixo um abraço para você também, desejando uma boa Páscoa. Obrigado. Eu retribuo o abraço também para todas as voluntárias, para todos os grupos de voluntários lá da Fundação Dom Couto, para todas as pessoas da nossa diocese. Então não deixem de participar efetivamente das celebrações aí de Semana Santa. Tem uma programação extensa em todas as paróquias, então é muito importante participar mesmo, né? Não só por obrigação, mas com esse desejo mesmo de fazer uma caminhada espiritual e celebrar uma verdadeira Páscoa. Boa noite a todos. Lembrando só que no domingo, às 21h, o programa passa na íntegra de novo, vai para o YouTube, né, Dimas? YouTube, está na rede, está nos Instagrams da vida aí, então ele vai para todos os lugares. Muito obrigado, boa Páscoa para o senhor também. Obrigado, Chico. Deus abençoe. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.
Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais! Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco e não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 996388081.